Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa reflexão que recebemos do Teologia 24 Horas. Vamos falar sobre uma sensação que, olha, acho que todo mundo já sentiu. Aquele cansaço de ter que ficar provando o nosso valor o tempo todo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Devocional Diário do Teologia 24 Horas. Hoje a gente vai bater um papo sobre um tema que toca lá no fundo da alma, essa busca sem fim por validação e como a gente pode finalmente encontrar um descanso de verdade. Essa reflexão profunda que vamos compartilhar vem de um material que o Teologia 24 Horas nos enviou, do pastor Francisco Miranda. E ele já começa com uma pergunta que vai direto ao ponto. E aí? Essa pergunta bateu fundo porque ela resume a vida de muita gente. Um cansaço que não é só do corpo, sabe? É da alma. Aquela sensação de que a gente precisa estar o tempo todo numa performance, provando alguma coisa para os outros, para a gente mesmo e talvez até para Deus. Vamos dar uma olhada mais de perto nessa luta. É uma batalha que acontece por dentro, quietinha, mas que drena uma energia absurda da gente. É exatamente isso. Uma disputa silenciosa. O campo de batalha é a nossa mente. E a arma principal é a comparação. A gente olha para o lado e parece que a grama do vizinho está sempre mais verde, que todo mundo está florescendo, enquanto a gente está só tentando. E, claro, dessa comparação toda nasce o quê? Uma pressão gigantesca por reconhecimento. Aquela necessidade de ser visto, de ganhar um elogio, de ter nosso valor confirmado por alguém de fora. E aqui está o paradoxo mais cruel dessa história toda. Quanto mais a gente se esforça para forçar o fruto, para mostrar resultado, para ser visto, mais seco a gente se sente por dentro. É como se a nossa fonte de vida fosse secando no meio de tanta performance. Mas é aqui que a chave vira. A reflexão nos mostra uma saída incrível. Deus tem um jeito todo dele de acabar com essa briga. Ele não fica esperando a nossa performance. É Ele mesmo quem age para confirmar aquilo que Ele escolheu. A validação não vem do nosso esforço, mas da vida que Ele mesmo gera em nós. E isso nos leva para uma história fantástica lá do Antigo Testamento que ilustra isso de um jeito perfeito. A história da vara que floresce. Um sinal claro da escolha de Deus. Gente, pare e imagina essa cena. 12 pedaços de madeira seca representando as tribos de Israel. E no dia seguinte, uma delas não só brotou, mas deu flor e até fruto, amêndoas, a vara de Arão. Isso é o tipo de milagre que cala qualquer discussão, né? O ponto central é esse. O sinal foi simples. Era a vida onde só existia madeira morta. Não era a vara mais bonita, nem a mais forte. Era simplesmente aquela que Deus escolheu para manifestar a vida dele. Não tem nada a ver com o performance, e sim com a intervenção de Deus. E tem um detalhe aqui que é sensacional. A palavra hebraica para vara nesse texto é meter. E meter não significa só um cajado, um pedaço de madeira. Significa também tribo ou autoridade. Então, quando Deus fez o meter de Arão florescer, ele estava dizendo com todas as letras: eu confirmo a autoridade que eu mesmo estabeleci. Acabou a discussão. Ok, agora vamos fazer a ponte. Como é que esse sinal lá do passado se conecta com uma verdade que vale para sempre? É que a vara de Arão apontava para algo muito, mas muito maior, o sacerdócio perfeito e eterno de Cristo. A diferença é gritante, né? O sacerdócio humano, tipo o de Arão, é falho, está sempre buscando aplausos e precisa de sinais para ser validado. Agora o de Cristo é perfeito. Ele não busca aplausos, pelo contrário, ele intercede por nós. Ele não precisa de sinais, porque ele mesmo é a nossa garantia. E essa palavra interceder, em grego, é entighanen. Sabe o que significa? É como um advogado que pleiteia, que defende uma causa a favor de alguém. É isso que Cristo faz por nós o tempo todo. A própria vida dele diante do Pai é a nossa defesa. É a garantia de que a gente não está sozinho nessa luta. Então, a grande mensagem de hoje é esta. Se você está se sentindo uma vara seca, a solução não é tentar colar umas flores de plástico para fingir que tem fruto. A solução é se colocar na presença de Deus, diante do testemunho, do mesmo jeito que as varas foram colocadas, porque aquilo que Deus confirma, Ele mesmo faz florescer. Muito bem. Mas como a gente traz essa verdade tão poderosa da teologia para o nosso dia a dia? Como a gente sai, na prática, desse ciclo de cansaço e finalmente entra no descanso? A reflexão nos deixa com essa pergunta bem pessoal. Pense aí um pouquinho. Onde é que você tem se desgastado tentando provar valor? É no trabalho? Na família? No seu ministério?
Talvez o convite de Deus hoje seja simplesmente para você sair dessa arena e só permanecer nele. E que tal um desafio prático para hoje? Primeiro passo, só perceba essa disputa interna. Segundo, para tudo por uns 3 minutinhos. Lê de novo a história da vara de Arão e entrega o seu nome, a sua identidade, para Deus. E o resultado é trocar a ansiedade pelo descanso. É voltar a florescer não por causa da pressão, mas simplesmente por causa da presença dele. Comente como este devocional diário falou com você, especialmente se hoje Deus te chamou a descansar e parar de provar quem você é. E se você quiser se aprofundar neste ou em outros temas teológicos, acesse gratuitamente teologia24horas.com.br e aproveite as versões deste devocional em texto, áudio, vídeo e infográficos. Teologia 24 horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.